Hoje aqui no podcast nós estamos recebendo o Dr. Hugo Reck de Mendonça, ele que é delegado titular da primeira DP. E nós vamos abordar vários assuntos. Gente, quero chamar a atenção de vocês hoje para uma situação, golpes. Tem muita gente caindo em golpe e muitas pessoas se passando até por empresários. Mas, claro que quem vai esclarecer melhor tudo isso, falar pra gente como que está essa situação hoje, é o Dr. Hugo que está participando conosco por aqui. Doutor, seja bem-vindo por aqui. A polícia teve que inovar bastante aí nesses últimos anos, né? Com tanta tecnologia, os crimes também mudaram. Oi, tudo bom? Obrigado pelo convite. Sim, com certeza, né? Inovação tecnológica é usada tanto para o bem quanto para o mal, infelizmente. Várias inovações nos tipos de crimes de estelionato. E cada vez mais a polícia investe em cursos, em aparelhos, equipamentos, preparação para poder combater esse tipo de crime. Já a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, mas, doutor, primeiramente eu até gostaria que você explicasse hoje como é que é a distribuição de vocês delegados. Hoje você é titular da primeira DP. O que entra dentro da sua delegacia? Então, a primeira delegacia de polícia é chamada aquela que cuida de feitos gerais. Tudo que não cai para uma delegacia especializada cai para a minha. Então eu falo até para os amigos lá, praticamente é todo o Código Penal, tirando as especializadas. Roubo e furto vai para a DERF, crimes contra a mulher vai para a Delegacia da Mulher e homicídios vai para a DHPP. O que não entrar nesses três acaba vindo para mim, né? Que seria estelionato, apropriação indébita, crimes ambientais, crimes de menor potencial ofensivo. Eu cuido atualmente também dos crimes praticados por adolescentes infratores, na verdade atos infracionais, né, e tecnicamente falando. Enfim, é um volume bastante grande de trabalho. E doutor, como é que funciona a linha de trabalho de vocês? Então, nós temos algumas divisões dentro da primeira DP, né, para tentar aprimorar o trabalho. Tem uma equipe que cuida praticamente desses atos infracionais. Outra equipe cuida dos crimes de menor potencial ofensivo. E a maior parte trabalha com os demais crimes, né? Que o volume muito grande hoje, atualmente, é de estelionato, né? É o que mais tem demandado a atenção da primeira DP aqui em Sinop. E acredito que no estado, no Brasil todo. Né? Antigamente, eu lembro, a gente fazia tanta matéria de assalto. Ainda acontece, ainda tem. Mas o estelionato e os golpes, eles vieram, parece que, talvez ganhando o topo. Se colocasse num ranking, doutor? Sim, com certeza. Ultrapassou hoje, os assaltos? O número de crimes de estelionato tem ultrapassado e muito crimes de roubos e furtos, né? Infelizmente. Vamos dizer assim, para o bandido é mais cômodo um crime de estelionato, o risco para ele é menor, o lucro tem sido muito maior ultimamente e o eventual pedido de prisão por roubo, furto, tráfico é muito mais fácil de se conseguir. O estelionato é um crime que vem cada vez aprimorando as técnicas de golpes aplicados pelos bandidos, né? Porque eles têm tempo para ficar pensando sobre o que fazer e acabam usando muita coisa de inovação tecnológica na prática desses crimes. Doutor, e é muita gente caindo em golpe, né? Muita gente, inclusive nós fizemos, eu, o Dr. Sérgio e o Hugo, escrivão que trabalha comigo, fizemos uma palestra recente aqui no CDL para os idosos que são aposentados do Previ, porque o público assim, principal do crime de estelionato, em sua maior parte, é idoso, mas não necessariamente só idoso, o pessoal mais jovem tem caído bastante, infelizmente. E talvez o uso da tecnologia seria uma das preferências deles para abordar idosos? Com certeza. O idoso às vezes não tem muita experiência, né, em lidar com celular, com essas novidades. Inclusive até na palestra eu comentei que até minha mãe chegou a cair num desses golpes, né? Bem, esse é um dos mais simples, assim. Botou a foto da minha irmã com a sobrinha, pegou da rede social, num número novo, falou que estava ligando porque tinha tido problema no celular,
tinha que pagar algumas despesas para fornecedor, pediu emprestado um determinado valor. A minha mãe, que é idosa, acabou batendo até um papo com o suspeito, achando que era a filha. E infelizmente acabou fazendo essa transferência. Eu descobri algumas horas depois, ainda consegui bloquear um pouco mais da metade do valor. E muitas vezes eles acabam sendo simpáticos, queridos, né? Dando muita atenção. Sim, geralmente esse tipo de golpe ele é feito só digitando palavras, não se fala com a voz. Sim. Então é muito fácil de não cair nesse tipo de golpe. Basta ligar para aquele número que você tem agendado desse familiar para tentar conversar com ele e confirmar se é realmente ele que está precisando de alguma coisa, né? Pode acontecer, que no caso da minha irmã, que é médica, de não se conseguir na hora o contato, aguarda, não faz transferência na hora, vai enrolando até conseguir o contato, porque vai ser confirmado 100% quase de chance de ser mais um crime de estelionato em execução. Né? E esse, doutor, é muito comum. Eu tenho várias pessoas conhecidas que também caíram nessa mesma modalidade de golpe. E, além desse, quais são os outros que mais têm se aplicado aqui na nossa região? Parecido com esse, já tive caso Estão lá dos primeiros do ranking? Estelionato. Dessa forma que usando o celular está entre os primeiros, né? Não só esse tipo, mas vários outros tipos. Teve outro que a vítima, mesma situação, o suspeito usou uma foto da filha, número novo, disse que estava com problema, tinha que pagar o fornecedor, mas em vez de pedir dinheiro, mandou boleto de supostos fornecedores para ele ir pagando. Então, golpe do boleto. Ele, na verdade, era um boleto com código de barra que o dinheiro ia cair na conta do suspeito. Então era um boleto normal e o código de barra ia ser direcionado o dinheiro para a conta do suspeito. Essa vítima acabou fazendo o pagamento, que seria inclusive para a filha dele, em tese, né? Era para o suspeito. Mas, de novo, não ligou para confirmar se no número que ele tinha da filha, para confirmar se realmente era ela que estava precisando. Então, alguns cuidados que dá para se tomar. E se for o caso, vai até onde está essa pessoa, esse parente, se é uma residência, um local comercial, está aqui na mesma cidade, vai até lá, conversa pessoalmente para tirar qualquer tipo de dúvida. E também aquele que eles fazem usando o nome de empresas, do comércio. Esse também tem sido bem comum, né, doutor? Sim. Aí emitem boletos, né? Conseguem fazer boletos muito semelhantes aos originais. Inclusive, eu oriento a população a não buscar segunda via de boleto em rede de pesquisa, né? O certo é ir na empresa, por exemplo, a conta de água, vai na empresa de água pegar segunda via, a conta de luz, vai na empresa de luz buscar a segunda via. Eu recomendo por ser mais seguro. Porque hoje em dia é tanta gente aplicando golpe que se você digita no Google, por exemplo, conta de luz, segunda via, vai abrir alguma porta ali de algum site que vai simular a empresa de água ou de luz, e a pessoa vai imprimir um boleto muito semelhante ao original, mas o código de barra vai estar direcionado à conta dos suspeitos, né, porque geralmente são organizações criminosas que estão migrando para essa prática de crime. Mas assim, se prestar bem atenção no boleto, mas às vezes na pressa, no dia a dia, não consegue. Eles colocam um nome semelhante ao nome da empresa. Tira uma letra para tentar ludibriar a pessoa. Então, o ideal é buscar o boleto sempre na empresa que você tem que fazer algum tipo de pagamento. E, doutor, é muito interessante a gente falar disso, porque, assim, é incrível, porque muitas pessoas, às vezes, sabem, já escutaram essas orientações, mas ainda cai de novo. É um que é muito comum e, assim, tem época que é demais, 2, 3 por semana, às vezes por dia, que é o golpe da venda do veículo. Então, infelizmente, o pessoal anuncia em rede social. O primeiro que vai se interessar, geralmente, é um estelionatário. Aí, o que ele vai pedir para o dono do veículo? Eu vou comprar o seu carro, vou pagar um valor acima de mercado. O dono do carro já fica interessado, né? Porque ele ganha a vítima no olho gordo da vítima, vamos dizer assim. A vítima de estelionato cai porque está vendo alguma possível vantagem. Então ele fala que vai pagar um valor a mais do que o valor de mercado, mas pede para ele tirar o anúncio da rede social. Assim que ele tira o anúncio da rede social, o suspeito publica o mesmo anúncio com as mesmas fotos,
com um valor muito abaixo do preço de mercado. E aí alguém que está atrás de um veículo vai se interessar de novo, pensando em algum tipo de vantagem. E, enfim, sempre que estiver vendendo um veículo e aparecer um terceiro que fala, ó, vai aí um rapaz que está me devendo para comprar o veículo, não fala nada que você está conversando comigo, ele tem que pagar uma conta, eu tenho que receber um valor dele. Então, para o dono do carro, ele fala que vai pagar um valor acima do valor de mercado, e para a pessoa que tem o dinheiro, que vai cobrar um valor abaixo do valor de mercado. Ele faz o dono do dinheiro conversar com o dono do carro, eles ficam frente a frente, olham o veículo, chega a andar no veículo, e nenhum deles comenta que estão conversando com um terceiro, que seria o estelionatário. Não falam de preço, de pagamento, não falam nada. E acabam depositando dinheiro na conta do estelionatário. Quando vão se dar conta, já caiu no golpe, o dono do carro quer segurar o carro, o dono do dinheiro quer pegar o carro na marra. Às vezes o dono do carro involuntariamente acaba ajudando no golpe, porque o estelionatário pede para o dono do veículo, fala que eu sou seu cunhado, eu sou seu primo, alguma coisa assim, e o dono do veículo, na pressa de fechar um negócio onde ele acha que vai ter alguma vantagem, acaba falando, não, pode depositar o dinheiro na conta do terceiro, que ele é meu cunhado, que já vi vários. E o dono do dinheiro acha daí que o dono do carro está participando. Ele até está, mas não voluntariamente, não com a intenção de estar praticando um golpe. Ele acaba colaborando na intenção de concretizar um negócio que ele acha que vai ser vantajoso para ele. Esse tipo de golpe é a coisa mais simples para não cair nele. Começou um terceiro a aparecer no meio, já pode ficar com a antena ligada. Sempre que você for ver um veículo, olha o CRLV do veículo. Está no nome do João, qualquer valor que você for depositar, você tem que depositar em nome de João. Se o dono do carro, que é o João, falar, não, pode depositar na conta do Pedro, que eu estou devendo para ele. Não, você deposita na conta do João, depois você se vira com o Pedro. Porque aí você consegue buscar esse veículo do proprietário do veículo, porque você depositou o dinheiro na conta dele, né? Então é muito simples de não cair. É só depositar o valor na conta da pessoa que aparece o nome no CRLV, não tem... E não existe coisa fácil querer se iludir com alguma proposta, alguma coisa diferenciada, porque não funciona isso, né, doutor? Não, sempre que tiver uma coisa muito vantajosa, pode desconfiar. A recomendação, nesse caso de veículo, é falar para o dono do carro, ó, estou falando com fulano, ele está me cobrando tal valor. Ali você já derrubava o golpe também. Então, o pessoal, o cara entra na mente do dono do carro e do dono do dinheiro de uma forma que parece que não acontece, mas assim, é coisa de 2, 3 por semana, às vezes por dia. E doutor... Valores altos, 70, 80, 120 mil, 200 mil. Então, assim, é um valor muito expressivo, que tem estimulado os grupos, as organizações criminosas a migrar para esse tipo de crime, porque o risco para eles é bem menor de um eventual confronto com a polícia, como ocorreria num roubo a banco, por exemplo. E eles conseguem levantar um dinheiro muito maior do que se fossem praticar crime de roubo, furto ou até o tráfico de drogas, né? E doutor, teve essa migração entre os crimes. Como que a polícia também trabalhou a questão de estrutura? Porque até então, assim, a internet, a tecnologia, tudo isso ainda é muito novo se a gente comparar a anos atrás. O senhor, por exemplo, deve ter anos já de polícia. Sim. Então, como é que vocês foram evoluindo? Como é que vocês passaram a trabalhar? Vocês tiveram que contratar pessoas especializadas? Como que a polícia também passou a trabalhar com toda essa tecnologia e essas novidades que apareceram? Então, a polícia tem que ir inovando também, né? Melhorando a parte de investigação. Eu estou já há 12 anos na polícia, eu já percebi essas mudanças. Sim. A ousadia nos crimes de estelionato cada vez aumentando mais. E a polícia investiu em preparação, em equipamento. Alguns policiais já são da área de informática, então se preparam cada vez mais em concursos voltados a essa prática de crimes cibernéticos, a desvendar esse tipo de crime. Mas assim, o brasileiro já é um artista já de nascença, né? Então os caras improvisam e quando você começa a desvendar determinado tipo de crime de estelionato, eles já migram para outro tipo de crime e sempre acham as vítimas, infelizmente, né? E doutor, quem pratica esses golpes? São pessoas da cidade, são pessoas de fora, são pessoas conhecidas? Porque eles têm muitas informações em mãos.
Então, infelizmente, existem lista com dados cadastrais de pessoas que são inclusive vendidas em rede social, na internet em geral, para que esses grupos organizados possam se utilizar dessas informações e começar a praticar vários tipos de crime de estelionato, né? E hoje, muitas vezes, na rede social mesmo, numa pesquisa Google, você levanta muita informação de qualquer pessoa. Não tá, hoje é cada vez mais fácil conseguir nome, CPF. A gente abordou na palestra que falamos para os idosos aqui semana passada sobre os crimes mais comuns praticados contra o idoso. Um que eu, inclusive, acho interessante destacar, que foi uma operação que teve no estado de São Paulo. Eles arrecadaram em, acho que 3 meses, 2 meses, 2 milhões, mais de 2 milhões de reais, que seria o golpe do consignado. O aposentado já tem um consignado, um juro, vamos dizer, 100 mil reais ele tem com um juro de 2% ao mês. Aí liga um santo, dizendo que vai emprestar esse valor para ele quitar com juro, em vez de 2%, de 0,5% ao mês. Já pode desconfiar que a chance de ser golpe é muito grande. Esse suspeito acabava fazendo o idoso preencher contrato com outra instituição bancária, levantava esse capital, esse dinheiro era depositado na conta do idoso. Em vez do idoso ir lá e já quitar o primeiro financiamento, que em tese ele estava fazendo isso, para essa finalidade, o suspeito pede para o idoso transferir esse dinheiro da conta dele para a conta do suspeito, que ele vai resolver tudo. Então, assim, além dele assinar um segundo contrato de consignado, o dinheiro entrava na conta dele, já estava na mão dele o dinheiro, e ele acabava transferindo a pedido do estelionatário para a conta do estelionatário. E, no final das contas, ele ficava com 2 consignados. E, assim, um golpe que parece até muito inocente, mas muito idoso cai, essa operação em São Paulo me chamou a atenção. E, doutor, as pessoas que aplicam os golpes aqui na cidade, vocês conseguem chegar até elas? São pessoas da cidade, pessoas de fora, de outros estados? Qual que é a principal região que acaba... Existem pessoas que aplicam vários golpes de estelionato na cidade. Geralmente o tradicional, que era o golpe de estelionato no tete-a-tete, né? O cara pessoalmente está aplicando o estelionato na compra e venda de carro. Aqui tem alguns já conhecidos da polícia, que eu não sei como o pessoal continua vendendo veículo para eles. Os caras vendem veículo, dão cheque de terceiro, cheque pré-datado. Então, eles são da cidade. Existem golpes praticados com uso de tecnologia, telefone, redes sociais, que também são pessoas da cidade. Mas existem muitos que são pessoas de fora da cidade, ainda do estado e até de outros estados, praticando golpe aqui no Mato Grosso. E qual que seria a penalidade para esse tipo de crime, doutor? Eu queria muito que houvesse uma mudança legislativa, né, agravando mais a pena de estelionato. Se não me engano, é 1 a 5 anos a pena do crime de estelionato. Por ele, em tese, ser praticado sem violência ou grave ameaça, a gente tem uma dificuldade maior de se conseguir um pedido de prisão, por exemplo. E mesmo que consiga a situação de prisão em flagrante, dificilmente esse suspeito fica preso muito tempo, justamente por esse tratamento que é dado ao crime de estelionato como um crime que é sem violência ou grave ameaça. Mas o prejuízo que ele tem causado hoje na população brasileira é muito maior do que o roubo e o furto. O roubo tem a violência, né, que com certeza é muito grave. Mas o prejuízo financeiro hoje do estelionato tem sido muito maior. Seria necessária uma mudança legislativa, agravando a pena e sendo mais rígido na execução dessa pena também. E como que a população pode se proteger, se cuidar? Sempre crimes virtuais, que nem eu estava comentando, suposto familiar ligando pedindo dinheiro. Tentar contato com esse familiar, não transfere dinheiro enquanto, nem que você vá pessoalmente até a casa ou o comércio desse familiar para confirmar que é ele que está precisando.
Se possível, tentar contato telefônico, mas pode acontecer se o familiar às vezes o médico está numa cirurgia, você não vai conseguir falar na hora. E já aconteceu várias vezes. Então, Sim. não ter pressa, não transferir dinheiro enquanto não fizer contato com esse familiar. E esse cuidado com a rede social também, Muito. informações? O pessoal se expõe muito, né, com informações em redes sociais. Os estelionatários se utilizam dessas informações de redes sociais, inclusive para tentar aplicar golpe nos comércios. Pegam um telefone, endereço da empresa, às vezes consegue até nome e outros dados de familiares de proprietários de uma empresa, e às vezes se identificam como integrantes de organização criminosa, exigindo determinada quantia em dinheiro, a pessoa fica com medo, fica preocupado como é que ele conseguiu tanta informação e simplesmente conseguiu a informação na rede social, né? E é golpe. 90 passando até por praticamente 100% de chance de ser golpe, dele estar se passando por um integrante de facção criminosa exigindo determinado valor para não invadir a empresa, para não fazer... Isso aí teve uma época que estava tendo bastante esse tipo de crime. A orientação é bloquear, não atender mais, entrar em contato com a polícia, fazer um boletim de ocorrência, né? Mas existem vários... para cada tipo de estelionato existe um jeito de você não ser vítima dele. Esse do veículo, por exemplo, evitar de vender, se possível, em rede social. Se possível, procurar uma empresa especializada na compra e venda de veículos. Você vai pagar uma comissão maior, mas a chance de você cair num golpe é muito menor, porque a empresa se responsabiliza daí pela negociação. Sim. Então, eu recomendaria, né, pessoal, evitar esse tipo de negociação em rede social. Eu sei que é impossível, o pessoal vai continuar fazendo, mas tentar, sempre que for fazer a compra ou venda de um veículo, ser bem franco com a pessoa que está ali, falar o valor que está sendo proposto, caso um terceiro esteja envolvido na negociação. Tiver um terceiro envolvido na negociação, a chance de ser golpe é muito grande. Doutor, dentro da sua delegacia, no seu dia a dia, esses casos têm sido bem comuns, mas também há outras situações que vocês recebem bastante por lá, como questão de trânsito, crime ambiental. O que tem sido assim, um grande destaque quando a gente se fala de volume de trabalho, o que mais chega até vocês? Crime ambiental tem algumas coisas, né? Principalmente na questão, como aqui é uma região agrícola. Sim. Na época que o pessoal está se preparando para a plantação, existe tanto a situação de receptação, roubo e furto de agrotóxicos, veneno, como a situação de o pessoal traz venda de produto falsificado, né? Ah, sim. Então, geralmente eles trazem de outros países, né? Seria o contrabando. Inclusive alguns produtos que não são nem permitidos a comercialização no Brasil. Alguns que até às vezes pode ser permitido, mas é um produto falsificado e acaba caindo para a gente essa situação também voltada a esse tipo de crime ambiental, porque o armazenamento, o transporte, tudo exige alguns cuidados que esse pessoal não segue, né? Então, geralmente são abordados em BR, PRF, pela PM, e acabam sendo encaminhados para a delegacia daí. Doutor, o trabalho da sua pasta ela é bem conjunto com vários órgãos também, quando a gente fala a questão ali desse tipo de crime, né? Envolve outros órgãos que estão juntos ali, quando a gente fala de trânsito, mas as leis secas que têm ocorrido na cidade, é uma parceria são grande, operações né? a nível estadual, né? E Sinop tem se destacado bastante na repressão desse tipo de crime. Infelizmente, o número de acidentes na cidade, na região, é muito grande. É comum o pessoal estar embriagado, atropela, lesiona de forma grave, ou às vezes até mata a vítima e foge do local. Então, era muito grande esse número na região, diminuiu bastante, mas ainda existe. E mesmo tendo, e assim, atropelamento muito comum, né? Situação com o suspeito responsável pelo atropelamento de estar embriagado. Então, mesmo tendo operação com frequência, diminuiu bastante, mas ainda o pessoal insiste em beber e dirigir e acaba caindo na operação, e o prejuízo é grande, né? Porque além do possível flagrante, vai ser arbitrado eventualmente uma fiança, caso ele não tenha passagem ou outro tipo de crime,
Tem as multas administrativas, tem despesa com guincho, então assim, é um transtorno que não sai barato para a pessoa, é muito mais em conta. Elegeu o amigo da rodada, a gente fala, inclusive tem uma operação antes da lei seca, tem um amigo da rodada, que os policiais de todas as forças vão em alguns estabelecimentos comerciais orientando o pessoal, né? Elege um da mesa aí para não beber, para dirigir, para não ter o problema, ou Uber, táxi. Hoje é bem comum nas grandes cidades o pessoal que sai sabendo que vai beber já vai de Uber, já vai de táxi para evitar. E essas operações, elas tiveram números bem expressivos e significativos. Sim, foi divulgado agora essa semana, né? A Sinop teve bem expressivo os números de tanto de prisões quanto de abordagem. E todas as forças do Estado praticamente participam, Polícia Militar, a Polícia Civil, Bombeiro, Politec participa, Guarda Municipal tem participado aqui também, e quando a gente diz Polícia Penal participa, e, enfim, todas as forças trabalhando nessa operação que envolve muita gente realmente. E no fim, a papelada, o inquérito, vai cair tudo na mão da primeira delegacia de polícia, né? Um volume bem grande. E quando a gente diz significativo também, doutor, envolvendo a questão de saúde, né? A questão de números de acidentes que às vezes são evitados por causa de uma operação. Né, sim, inibe bastante, né? Mesmo certeza. Assim, alguns insistem, não é a primeira vez que já aconteceu de suspeito cair pela segunda, terceira vez numa lei seca. Mesmo estando sem habilitação, o cara insiste em dirigir. Geralmente aí a fiança já não existe, já vai para o judiciário eventual liberação dele. Mas é comum numa operação dessa apreender droga, armas. Em Sorriso, se eu não me engano, nessa semana passada, numa das leis secas feitas lá, eu estava ouvindo na rádio, foi apreendido droga e arma num dos veículos. Então é importante esse tipo de operação que acaba combatendo vários tipos de crime, né? E a continuidade depois, quando a gente fala dessa operação lei seca, vai tudo para sua pasta lá. Vai tudo para a primeira delegacia. A formalização dos inquéritos, dos flagrantes, tem que autuar, eventual diligência complementar, né? E aqueles que não entram na lei seca também vêm para a gente, que são os demais crimes de trânsito, né? Que não caiu na lei seca, mas é um atropelamento com lesão, ou um atropelamento com morte da vítima. Já é um crime mais complexo, demanda mais diligências, maiores diligências, né? E também cai para a gente resolver daí. Doutor, até uma dúvida, a questão do som alto entra na sua pasta? É um crime ambiental? Também entra na minha pasta. Então, assim, existe duas situações. Se não tiver o decibelímetro para medir a potência do som, acaba entrando em crime de menor potencial ofensivo, uma contravenção penal, é feito um procedimento. A PM geralmente atende essas situações, leva para a gente e é feito esse procedimento, vai para o juizado especial, onde lá vai ser dado continuidade, eventual transação, o Ministério Público que vai organizar. E muitos casos que tem aqui na cidade, doutor? Tem bastante. E quando se consegue, em algum tipo de operação, o decibelímetro que alguns órgãos possuem, e faz essa medição, aí já é um crime mais grave, que aí está dentro da lei de crimes ambientais, pode ser feito, lavrado inclusive, auto de prisão em flagrante, dependendo da potência desse tipo de som. E quando a gente fala de som alto, não pode nenhum horário, tem as regras, enfim, que as pessoas realmente têm que ficar atento, prestar atenção, porque... O certo é o bom senso, né? Mas assim, existem regras em condomínios, até 10 horas, ter algum tipo de som, mas mesmo que não esteja em condomínio, você sabe que tem um vizinho que está doente ou está com um filho pequeno, se tiver bom senso, evita esse tipo de situação, né? E o pessoal tem na cabeça que é 10 horas, até 10 horas, mas na verdade não existe um limite, né? É o dia inteiro? O dia inteiro. Pode ter um problema de som alto num bairro residencial, o som está muito alto, vai lá com o decibelímetro, vai preso em flagrante. Constatando lá a medição acima de... Existem regras municipais, estaduais e federais, né? Mas acima de 50 decibéis, se eu não me engano, já encaixa no crime, já. Que prevê a situação de flagrante delito. Esse fala em bom senso, mas algumas pessoas difícil. O pessoal, às vezes o vizinho reclama, ele insiste em fazer de pirraça e acaba gerando a situação da polícia ir lá no local, aprender o som, acaba conduzindo
o pessoal que está na festa e gera uma confusão danada, né? Desnecessário se o pessoal tivesse. E às vezes até problemas maiores, né? A questão de homicídio por causa do som alto. Por causa de briga, de som alto. Não é raro, não. Algumas vezes já aconteceu em Sinop, né? Briga de vizinho por causa do som alto, que pode, infelizmente, avançar para um crime mais grave ainda. E doutor, o ideal seria o quê? A pessoa que sofre com isso entra em contato, registra o boletim? Registra o boletim de ocorrência, vai ser feita uma investigação. Se não conseguir a medição no dia que aconteceu, que dificilmente consegue, né? Vai ser feito o BO depois do fato. Mas se é uma coisa rotineira, pode acontecer da polícia conseguir fazer essa medição e gerar uma situação de prisão em flagrante para esse vizinho que insiste em ouvir som alto, ou estabelecimento comercial também. Já tivemos problemas na cidade com alguns estabelecimentos que acabam envolvendo um grupo de moradores do bairro, reclamam, chega para a gente, chega para o Ministério Público, é instaurada uma investigação, é feita daí uma operação com medição do som, confirma daí a situação de som acima do limite que causa risco à saúde humana, né? E acaba o responsável, o dono do estabelecimento, sendo conduzido em flagrante delito para a delegacia daí. E doutor, hoje, assim, se percebe também que há muitas pessoas que têm medo de fazer uma denúncia. Porque até se fosse registrar tudo o que acontecesse, iria com certeza, o senhor disse que o volume é grande, mas acontece muito mais do que se chega até a polícia. O que você diria referente à questão dessas denúncias? A pessoa às vezes fica com receio de chegar, de se indispor. Pode, por exemplo, se reunir moradores, vários, fazerem o boletim de ocorrência, se estiver incomodando mais de uma pessoa. Algumas situações pode ser feito algum tipo de denúncia anônima para determinados tipos de crime. Os dados do denunciante vai ser mantido em sigilo, né? E dependendo da situação, pode ser feita uma investigação, ainda que sem identificar a pessoa, caso seja uma situação mais grave, né? E, doutor, a polícia trabalha com a ajuda da comunidade, por meio de denúncias? Sim, por meio de denúncias. Então é importante, não só esse tipo de crime, qualquer tipo de crime, né? Eu lembro, na parte de crime ambiental, um inquérito em que o pessoal denunciou que uma empresa, não me lembro qual agora, que trabalha com coleta de resíduos, que trabalha com fossa, que estava descarregando esse material em bueiro nos bairros da cidade, né? E tem que ter um local adequado, a empresa tem que ter uma licença para trabalhar com isso, o alvará. Então, se chegou nesse suspeito através de denúncia da população. E, doutor, hoje como é que funciona o trabalho da polícia? A gente sabe que tem ali a questão das investigações. Como é que vocês trabalham com tanto zelo, com tanto sigilo, e também é um trabalho muito minucioso, pode-se dizer assim? Como é que funciona? Eu sei que você não pode contar os segredos, mas para a gente entender um pouco dessa estrutura. A polícia avançou bastante em vários tipos de investigação, inclusive nessas de estelionato, né? Com equipamentos, com treinamento. Se tem chegado na autoria desses crimes, por mais que a pessoa esteja atrás de um computador em outro estado, achando que não vai ser descoberto, ele acaba sendo descoberto. Não só aqui no Mato Grosso, em outros estados já vi operações em que escritórios de crime organizado, especializado na prática de estelionato, são desmontados e os suspeitos presos. Então, assim, tem cada vez mais aumentado esse tipo de operação no Brasil, né? E a polícia tem investido. O Mato Grosso, inclusive, é pioneiro na questão de inquérito digital, né? Hoje o inquérito da Polícia Civil do Mato Grosso já é todo digital, 100% digital. Isso facilita muito a pesquisa no futuro de eventual situação, desde o boletim de ocorrência, as representações, tudo que ocorreu naquele inquérito. É um modelo que foi inventado pela Polícia Civil mesmo, né, por integrantes da Polícia Civil, o inquérito digital nosso, que a gente chama de GEA, né? E ele tem sido muito útil e cada vez mais avançando
permitindo que se trabalhe com ele na investigação dos diversos tipos de crime. Inclusive, alguns estados, eu fiquei sabendo, que têm interesse na aquisição do programa, que foi desenvolvido pela Polícia Civil de Mato Grosso, porque ele se mostrou muito eficaz, né, na formalização desse inquérito digital. Então, eu já tive conhecimento de outros estados Que orgulho para o Mato Grosso, né? que procuram esse programa para ser... Uma referência. Para ser, não sei como é que seria daí, como é que eles fariam essa questão para ser usado por outros estados, o modelo do programa que foi desenvolvido aqui. Muito bom. E, doutor, vocês ainda trabalham assim os profissionais presentes em vários lugares também, levantando as informações? Como que funciona essa parte, doutor? Informações que chegam até vocês? Sim, tem na Polícia Civil pessoas formadas em vários tipos, em várias áreas, né? Tem desde pessoas formadas em turismo, letra, químico, formado em computação, muitos formados em direito. Então, esses conhecimentos são aproveitados na medida do possível, né, para poder ser utilizado na investigação dos diversos tipos de crimes que a gente enfrenta. E o equipamento, né, tem melhorado cada vez mais, tecnologia. Inclusive, voltando aos crimes de estelionato, a inteligência artificial está aí, está chegando, né, já está presente, na verdade, e como eu digo, eles vão inovar de novo, daqui a pouco vão conseguir ligar para um familiar seu usando a sua voz, pedindo dinheiro, aquela coisa que eles fazem digitando, Sim. Vão conseguir agora com a sua voz. Então é importante que a família já estipule uma senha, um código entre eles. Fique atenta a isso, essa modernidade. Tentar falar com um familiar, como eu falei, vai na casa, vai no endereço comercial ou liga no número que tem agendado, se tiver na dúvida. E estabelecer uma senha entre os familiares, porque daqui não muito tempo vai ser já tem ocorrido, eu já vi inclusive Sim. no programa do Datena usar a voz dele para fazer uma campanha de doação para uma criança que estaria doente, né? E essa criança já tinha recebido o tratamento e foi arrecadado não sei quantos milhões lá, ele divulgou bastante na TV que foi usada a voz dele, e inclusive o vídeo dele falando outra coisa, mas era usar o vídeo dele com a voz dele pedindo doação para essa suposta criança, né? Então já está bem ativo já essa questão de inteligência artificial. Se o pessoal tiver na dúvida, por exemplo, uma pessoa famosa pedindo contribuição, entra em contato com autoridades ou com a pessoa que supostamente ele está querendo ajudar, porque a chance de ser golpe hoje é muito grande. E doutor, aproveitando, a gente sabe tanta coisa que foi inovando, né, que vocês tiveram que se adaptar, a estrutura, a questão do espaço da polícia, equipamentos, carros, as viaturas, né? Enfim, Sim. Como é que isso está atualmente? Efetivo? A Polícia Civil do Mato Grosso inovou bastante em várias cidades, em Sinop inclusive, né? Eu peguei ainda quando era no antigo prédio, era uma estrutura bem inferior a que a gente precisava, inclusive, para atender melhor o público, né? Hoje nós trabalhamos num prédio, numa estrutura muito melhor, bem maior do que aquela que a gente tinha antigamente. A questão de viatura tem sido cada vez mais renovada também, com frequência. Armamento também, o investimento na parte de material é muito bom aqui na Polícia Civil do Mato Grosso. Questão de efetivo, teve agora uma renovação, né, mas ainda para a Sinop, acredito que a nível estadual ainda se precisa de mais gente ainda para dar conta de uma forma satisfatória dessas investigações. Doutora, há quanto tempo que você já é delegado? Eu estou já há uns 12 anos já, que eu estou na Polícia Civil do Mato Grosso, sou do Mato Grosso, né, sou nascido em Rondonópolis, passei 2 vezes no concurso, no primeiro eu fiquei como excedente, acabou que foi o primeiro concurso que não teve prorrogação e não foi chamado segunda lista, e aí o segundo foi prorrogado, eu fiquei melhor classificado do que no primeiro, e acabou sendo prorrogado e chamou praticamente todo mundo que fez o concurso, né? Mas enfim, eu tive que passar 2 vezes no concurso, em 2005 e depois em 2009.
E aí foi em Rondonópolis também? Não, minha família é de lá, né? Mas eu comecei trabalhando em Lucas do Rio Verde. Era para eu começar em Cláudia. Acabou que por causa de uma situação com um delegado da cidade, eu tive que ir ajudar a cuidar de Lucas na época. Sim. Fiquei 3 meses lá. Depois fui para Cláudia, União do Sul, fiquei uns 2 anos. Depois trabalhei em Terra Nova e Itaúba, que fazia parte da regional de Sinop, acabou migrando para a regional de Alta Floresta na época. E depois de uns 3 anos e meio que eu consegui vir para Sinop, mais ou menos ali em 2015, meados de 2015, que eu cheguei em Sinop para ficar de vez aqui, né? E aqui em Sinop você também teve várias experiências, né? Sim, trabalhei na DERF muitos anos, acho que uns 6, 7 anos na DERF, algum período também, mais de 1 ano e meio na Delegacia da Mulher também, tem bastante ocorrência ali. E agora eu estou na primeira delegacia, né? É uma experiência muito grande, hein, doutor? Acabei tendo contato com todos os tipos de crime, todos os tipos de investigações, né? E é importante adquirir, dar uma experiência maior para a gente que está na área, né? Para assumir qualquer tipo de pasta que for necessário. Eu pretendo ficar um bom tempo agora na primeira DP. Né? E você tinha esse sonho, esse desejo de ser delegado? O que te motivou, doutor? A família toda é de médico, né? Todos, pai, mãe, os 2 irmãos mais velhos, a esposa, sogro, todo mundo é na área médica. E você é delegado? Eu tentei medicina uns 4 anos, né, vestibular. Eu cheguei muito novo, com 15 anos eu fiz o primeiro vestibular. E acredito que eu ainda não tinha a maturidade necessária para estudar o suficiente para passar numa faculdade de medicina, que era diferente do que é hoje, não era Enem, era o vestibular mesmo, e o peso da matéria era igual para todos, matemática tinha o mesmo peso de biologia, então era muito difícil o vestibular, e eu acredito que mais difícil do que hoje. Acabou que eu não consegui entrar em medicina, né? Tentei as faculdades mais cobiçadas, federais, né? Meus irmãos e meus pais são todos formados em federais, né? E eu entrei no direito. Eu não queria mais mexer com o vestibular, queria entrar logo na faculdade, entrei no direito já pensando em ser delegado de polícia. Já era um desejo. Vou fazer, mas eu quero ser delegado. Nunca quis advogar, acabei advogando 1 ano e meio, mas nunca foi meu interesse, não tenho perfil para advocacia, admiro quem tem, né? Porque não é uma luta diária. Tenho um irmão mais novo que é advogado, mas para mim eu me sinto realizado no concurso. Doutora, a gente agradece você por ter vindo aqui, por ter esclarecido, passado muita orientação à comunidade, né? Porque tem muita gente sofrendo com muitos assuntos que a gente falou aqui e tendo, né, essa orientação da polícia, com certeza é de extrema valia para o dia a dia, para repassar essa informação para alguém, para encaminhar essa nossa conversa para alguém. Porque eu queria, inclusive, alertar, por exemplo, a pessoa vai fazer um negócio de valor vultoso, valor grande, vai no advogado, vai pagar um honorário para advogado, mas vai evitar de cair num golpe, de passar raiva, de perder muito mais dinheiro. Então, procura um advogado, um familiar que tem mais experiência, não fecha negócio correndo. Quando vê que tem muita vantagem no negócio, pode ficar desconfiado, que a chance de ser um crime de estelionato é muito grande. Doutor, a gente agradece você pelas suas orientações, por ter falado um pouquinho da sua rotina, e com certeza o espaço aqui na CDL está sempre aberto para você, para levar essa informação para a comunidade, e o que precisar pode sim estar contando aqui com a entidade. Tá ótimo, eu que agradeço e muito obrigado pelo convite. E eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. Vou te esperar. Tchau, tchau.